Espírito Santo. Amém, querido, eu recebo. Boa noite, paz, mulheres vitoriosas. Graça e bondade do Senhor invadindo as nossas vidas, invadindo os nossos corações, as nossas mentes. Favor do Pai sendo liberado para você que veio direto do seu trabalho, para você que veio da sua casa, para você que veio de longe, para você que veio de perto, amadas. O manto de graça e de justiça do Todo-Poderoso está aqui nesta noite para nos assistir, para nos cobrir, para honrar os organizadores desse evento, para honrar o pastor Jorge, toda a sua equipe. E para mim é o sobrenatural, é a graça de Deus poder estar aqui com vocês nesta noite para compartilhar de tantas maravilhas que Deus tem feito na minha vida e vai fazer na vida de cada uma de vocês também. Eu gostaria de agradecer a Deus por esse tempo, pastor Jorge, agradecer o Senhor, o Espírito Santo, por ter nos reunidos aqui nessa noite, por eu ter conhecido mulheres tão especiais, que estaremos bebendo da unção que Deus preparou para elas. Diga glória a Deus. Gostaria que você abrisse comigo, primeiramente, a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a primeira parte. 2 Crônicas. Vigiei para não falar 2 Crônicas, gente. Porque segunda são as cartas, né? Vigiei para não falar. 2 Crônicas. Está lá no Antigo Testamento. Versículo 16. A primeira parte, a parte 9, está dizendo assim: os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Se tem alguém que chegou aqui e ainda está tão dispersa, você pode tomar essa decisão nesta noite. Eu entrego meu coração, eu dedico meu coração, já que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, está com os seus olhos voltados para este lugar. Quando a palavra de Deus fala dos olhos de Deus vendo, está falando da presença de Deus, está falando da plenitude de Deus, da totalidade de Deus, do envolvimento de Deus. E eu vim aqui nesta noite, neste evento, para falar para você que Deus é aquele que te vê. Ele está te vendo agora. Ele conhece o que cada uma está pensando, o que cada uma está sentindo. Deus conhece o pensamento de cada uma de nós nesse momento. Deus te viu, amada, e Deus te vê. Deus passa com os seus olhos neste momento. E Ele vai, neste tempo, mostrar para cada uma de nós a força dEle. A força dEle, o agir dEle. Minhas amadas, quantas vezes nós queremos buscar forças dentro de nós mesmas? Eu tenho que ser forte, eu sou isso, eu sou aquilo, e fala para outra, e fala para o espelho, e faz uma lista, e buscando a força na fraqueza. É claro que a mulher do fluxo de sangue, ela buscou na sua fraqueza, né? Aquela mulher que durante 12 anos tinha hemorragia, ela estava fraca fisicamente. E na sua fraqueza, ela física, ela saiu para procurar aquele de quem ela ouvira que poderia fazer alguma coisa por ela, já que tinha feito por tantos outros. Diga glória a Deus, aleluia.
Mas não vamos, amadas, procurar força em nós, porque Deus se agrada da nossa fraqueza. A nossa fraqueza atrai a Deus tanto quanto a nossa fé atrai a Deus. Eu quero atrair a Deus com meu louvor? Não. Eu quero atrair a Deus com a minha adoração, com os meus jejuns, com as minhas orações na madrugada. O que atrai a Deus é um coração dedicado, é um coração quebrantado, é um coração sincero, puro e fiel. E eu quero compartilhar com vocês esse tema, né? O Deus que me vê. Ele foi declarado primeiramente por uma mulher. O nome dela é Agar. Quantos aqui conhecem a história de Agar ou alguma coisa sobre Agar? Vê as mãos levantadas, nem todo mundo sabe, mas aqui no decorrer eu vou estar esclarecendo para vocês. Amados, vou resumir assim para o Senhor já ir fazendo na nossa vida. Agar foi uma mulher usada, abusada, rejeitada, expulsa. Ela foi uma mulher como um joguete, um joguete na mão de uma pessoa, foi jogada para outra, jogada para outra. Mas Agar, os reveses aqui da vida, podemos dizer, Agar teve um filho do pai na fé de todos aqueles que creem, que um filho com Abraão. E Deus fez muitas promessas para Abraão. Deus, muitas promessas estavam sobre a vida de Abraão e sobre as sementes de Abraão. A mulher de Abraão não podia engravidar, era estéril e também já era velha. Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 90, melhor dizendo, Sara somente um pouco mais nova. E Deus prometeu: Abraão, você vai ter um filho, e desse filho a sua descendência vai ser como a areia do céu, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Mas Sara queria dar um jeitinho. Sara quis apressar o processo. Sara, a esposa de Abraão, quis adiantar o processo. Ela achou que estava demorando demais, e ela usou a força dela, porque Agar era uma serva dela. Então ela usou a força dela. E quando ela usou a força dela, começou grandes problemas, situações muito infortunas. E Sara, usando a força dela, ela mandou o seu marido deitar com a escrava Agar, e a escrava teve um filho. E quando ela teve um filho de Abraão, ela começou a desfazer de Sara, a patroa. E aí Sara manda ela embora. Sara começa a maltratá-la e ela foge. E ela foge para o deserto. Ela está ao lado de um poço agora, recém-grávida, sabia que estava grávida já. E ela está perto desse poço. E ela está ali chorando, ela está moada, ela está contrariada. E de repente ela ouve uma voz. E essa voz pergunta para ela: de onde que você vem e para onde que você vai? Só faltou completar, né? Porque você carrega dentro de você uma semente do homem que eu tenho amizade com ele. Amadas, não é tudo por nossa causa não, viu? Não é tudo por nossa causa. É tudo por causa dele em nós. É tudo por causa de Jesus em nós. É tudo por causa do Espírito Santo de Deus em nós. É tudo, é tudo. Mas ainda assim aquela mulher continuava abusada, usada. Sara,
machucou tanto que ela foi parar onde foi parar. Mas ali naquele lugar de humilhação, de rejeição, de joguete, ela ouve a voz de Deus perguntando para ela. O anjo do Senhor manda Agar voltar para a sua serva, se humilhar e prosseguir. Deus não quer que nós sejamos humilhadas, mas a humildade é a característica de uma mulher que tem o coração pleno em Deus. Deixar o Espírito Santo trabalhar, né, gente? Deus falou com ela: volta lá, volta lá. E ela voltou, reconciliou-se com a sua patroa, mas ela colocou um nome naquele lugar, uma marca naquele lugar. Ela disse: aqui eu me encontrei com o Deus que ainda que eu não veja, mas Ele me vê. Eu não vejo. Pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Ela disse: ainda que eu não o veja. Ela faz essa declaração: Ele me vê. Ele me vê. Amada, eu não sei quantas aqui no nosso meio, porque eu tenho certeza que não são todas, peço a Deus que não sejam todas, mas a vida não é justa. Mas quantas de vocês, quem sabe, têm vivido uma vida de humilhação, uma vida de rejeição, uma vida de abandono? Espero que não tenha ninguém aqui que poste na internet, nas redes sociais, só aquele dia que você arrumou para ir para o casamento, ou uma festa, ou alguma coisa assim, mas que por dentro, né, está naquele frangalho, está naquela dependência de um outro ser humano, está se sentindo, quem sabe, como um lixo. Mas o Deus que te vê, aleluia, Ele te manda voltar para o seu lugar, e ali Ele continua cuidando de você. Amadas, tem algo que Deus me mostrou aqui nesse texto, que está lá em Gênesis, que eu nem direcionei para vocês, que está em Gênesis 22. Deixa eu ver aqui. Não, perdi aqui das minhas anotações. E ela volta então. Mas pensam que as coisas mudaram para ela? Não, as coisas não mudaram para ela. Continuou na mesma, mas passou um ano, passaram 2, 3, 4, 5, e nasceu o filho de Sara, nasceu Isaac, nasceu o filho da promessa. E no dia, e aquele menino foi desmamado, e o outro, né, estava já grandinho, já o Ismael. Aí o que acontece? O filho da escrava começa a zombar do filho da promessa. E aí outra vez uma intervenção de Sara, e Abraão fala com ela: faz o que você quiser com a sua serva. Então dessa vez não foi a serva que fugiu, dessa vez ela foi expulsa, e ela foi expulsa para o deserto. Mas sabe algo que aconteceu com Agar nesse tempo? Ela foi para a mesma região onde ela até usou esse nome redentor de Deus, que é Jeová Roi, o Deus que me vê. Ela se esqueceu daquele encontro de alguns anos atrás, e agora ela vai debaixo de uma sentença de morte para ela e para o filho. E a Bíblia fala que ela está longe para não ver o seu filho morrer.
Agar desistiu da vida, Agar desistiu do seu filho, Agar desistiu de tudo. Ela está esperando a morte chegar, mas eis que todavia, porém, o Deus que vê se manifesta para ela novamente. Se manifesta para ela novamente. E ali ele faz promessas para Agar. Ele conduz como ela deve fazer em relação ao seu filho. E ali Agar então ganha aquilo mais caro que todo mundo precisa. Ela ganha a sua liberdade. Ela não morre, o seu filho não morre, e ela ganha a sua liberdade. Amada, quando Deus te vê, Ele te faz livre. Ele te faz livre para você prosseguir. Não pense que você está sozinha. Quando você estiver em algum momento passando por um deserto, minha querida, deserto é para a gente ver o sobrenatural de Deus. Deserto é para Deus nos ver, para que nós vejamos a Deus. Deserto é para a água brotar. Deserto é para nós vermos os rios de Deus. E é de passagem. Ali no deserto você vai encontrar a sua liberdade. A liberdade em Cristo, a liberdade que só o Espírito Santo pode proporcionar na nossa vida. Aleluia. Não sei se tem alguém aqui nessa noite, naquela situação que estava Agar. Mas sabe aquele lixo do mundo? Ou aquela lixeira, né? Sabe aquela lixeira do mundo? Que não é pequena. Não é pequena a lixeira do mundo. Talvez você foi julgada nessa lixeira. Talvez você se sinta assim. Mas na lixeira, onde ninguém te quer, Deus vai lá. Deus vai lá, Deus vai lá, Deus vai lá. E Ele te tira deste lugar. E Ele te restaura. E Ele te levanta. E Ele te completa. E você é livre para viver o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. A outra mulher que eu quero falar dela, e daqui a pouco nós vamos orar, é uma mulher que também foi vista por Deus. Uma mulher que Deus a viu em um outro contexto diferente do de Agar. E essa mulher, ela tem muitas qualidades. Mas o Espírito Santo me tocou para falar com vocês hoje sobre foco e determinação. Está lá no livro de Samuel, no capítulo 1, aos primeiros capítulos do livro de Samuel. Ele fala da história de Ana, do nascimento de Samuel. É maravilhosa essa história. É maravilhosa essa figura, essa mulher que nos ensina tanto. E o que é que nós podemos aprender com Ana nessa noite? Se aquela que está no deserto Deus vê, aquela que está na congregação, que está no lugar da oração, que não deixa nada e nem ninguém atrapalhar o seu foco, a esta Deus também se revela. A você que está aqui nesse congresso, Deus se revelará a você. Aleluia. E Ana, ela foi uma mulher focada. Nada fazia com que Ana tirasse o seu foco daquilo que estava no seu coração. Ana sabia o poder de Deus. Ela sabia que as matriarcas, tanto Sara quanto Raquel, tiveram a mesma situação do que ela: esterilidade.
Amadas, a nossa fé para buscar a Deus não precisa de ser uma fé e nem deve ser uma fé gerada nas nossas emoções. É a fé gerada pela palavra de Deus que vai fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Por que que Ana insistiu anos e anos e anos e anos e mais anos com Deus, para que a sua madre fosse aberta, para que o seu desejo fosse satisfeito? Ana queria ser mãe, porque ela conhecia a história das matriarcas, e ela sabia que as mulheres podem mudar, os figurantes podem mudar, mas Deus não muda. Deus não muda, Deus não muda, Deus não muda, aleluia, Deus não muda. E o fato de Ana ser uma mulher focada, eu estava estudando, nem foi esses dias, mas sobre foco. Às vezes nós pensamos que o que tira os nossos focos são somente aquelas coisas que trazem contrariedade. Mas você sabia que não é? Nós mais perdemos o nosso foco quando nós recebemos notícias boas, quando outras portas se abrem, quando outras oportunidades se manifestam. Aí a gente começa a pensar: será que eu vou por aqui? Será que eu vou por lá? Será que eu vou trocar? Como assim? Irmãs, e como que Ana teve o seu foco e a sua determinação imexível? Fiz até uma anotação aqui. Ana não perdeu o foco da sua maternidade por ser estéril. Ela era estéril, mas ela não queria nem saber. Deus pode abrir a minha madre. Não quero saber se eu sou estéril. Ela venceu a si mesma. Ana teve o seu foco também em relação ao diabo. Eu estava estudando e Penina, a rival de Ana, casada com o marido de Ana, morava dentro da casa de Ana e tinha muitos filhos. Esta mulher Penina é uma personificação do diabo. É como o diabo convivendo na casa de Ana com ela, zombando da cara dela, zombando da fé dela, zombando pela esterilidade dela, zombando pela limitação dela. E Ana não desistia. Ana continuava focada. Ana não se defendia diante de Penina. Ô gente, vamos parar de dar crédito para o diabo? Vamos parar de dar crédito para Satanás? A fé funciona quando eu falo, pastora Dani. A fé funciona quando eu falo. Aí é um tal de um medo exacerbado, e a fala afirmando as obras do inimigo. Nós não negamos, amadas, mas o que nós podemos aprender aqui: o diabo, quando chega diante de uma mulher focada, ele insiste porque ele é insistente, mas ele já é um perdedor. Não vamos ficar mudando. Um dia a gente quer uma coisa, no outro dia a gente quer outra, amanhã eu quero outra, depois da manhã eu quero outra. É o foco, minhas amadas. É o foco que nós precisamos de ter. É saber o que nós queremos realmente, porque o Salmo 37 diz que Deus, Ele se alegra e Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Você pode desejar, você pode querer, mas não vamos, amadas, vou desabafar só um pouquinho. Eu tenho visto tantas mulheres de Deus temendo o diabo. Só falam do diabo. Porque o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo, o inimigo fez aquilo outro, o inimigo fez aquilo outro, o inimigo fez aquilo outro. Perto de mim não fica, porque sem eu falar, né? Sem eu falar. Não, minhas irmãs.
O foco é aquilo que vai trazer uma postura para a nossa vida. O foco vai nos fazer chegar naquele lugar onde Deus preparou para cada um de nós. O foco vai sempre nos lembrar. Irmãs, Ana não faltava nos cultos. Ela ia em todo culto. E em todo culto, ela estava ali na sua oração. Ela estava ali diante de Deus. Ana não tirou o seu foco, nem quando o marido dela falou com ela: Ana, eu falo para você mais do que 10 filhos. Ei, gente, esse marido existe, hein? Gente, vou repetir para dar uma oportunidade de todas aqui profetizarem e receberem. O marido que vale mais do que 10 filhos, ele existe. O marido do passado era o Elcana. O nome dele é Elcana. Gente, o homem beijava os pés dela, dava presentes, dava roupa, supria aquela mulher em tudo, dava dinheiro para ela ofertar, para ela dizimar, dava oferta para ela sacrificar. Irmãos, mas nem essa beldade toda. Porque o que o marido estava falando com ela? Puxa vida, eu faço tudo isso para você e você não muda o seu foco? Você não muda o seu disco? Você continua querendo a mesma coisa? Ana não mudou o seu foco por causa do tempo. Gente, foi muito tempo. Foram muitos anos. Ana não mudou o seu foco por causa do sacerdote, por causa do pastor, gente. Porque até o pastor daquela época, Ana estava lá orando, chorando, se derramando diante de Deus. Ele: ô mulher, como assim essa hora da manhã, sua vadia? Tem uma tradição que fala isso, sua vadia. Eita, a essa hora da manhã você está bêbada. Mas nem isso tirou o foco de Ana. Amados, os planos de Deus, muitas vezes, eles não podemos nem compartilhar muitos sonhos, muito dos nossos desejos. Se você se decepcionou com uma amiga tão espiritual, ou seja, até com um pastor, ou larga de bobagem, gente. Deus tem muito mais para cada uma de nós. Deus tem mais. Deus está contando com cada uma. Deus está contando com cada uma. Irmãs, e Ana prevaleceu. De tanto que Ana era focada, teve aquele dia. Diga comigo, aquele dia. Aquele dia em que ela não mexeu no seu foco por causa do líder espiritual. Naquele dia, enquanto Ana orava, ela teve um êxtase, uma revelação de Deus. Caiu dos olhos dela, do coração dela, uma venda que ela não estava percebendo. Ali naquele momento, está lá em 1 Samuel 1:11, quando Ana continua orando, depois de não ter perdido o seu foco, Ana está ali e ela faz um voto a Deus, e ela diz: Deus, se o Senhor se atentar para mim e me der um filho, um homem, um menino, eu o darei a ti. Ele não colocará bebida forte nos seus lábios, a navalha não passará na sua cabeça. O que Ana estava fazendo ali? Ela estava declarando que ela ia cuidar daquele menino para que ele fosse de Deus.
Ela disse: se o Senhor me der, eu o darei ao Senhor, eu devolverei ele a ti. Ele vai ser criado no templo, porque quando nós não perdemos o nosso foco, quando nós somos determinadas, insistentes e perseverantes, tem aquele momento, aquela hora. Ana viu no seu espírito que ela queria ser mãe, simplesmente mãe, mas Deus estava procurando uma mulher focada. Deus estava procurando uma mulher que não era Maria vai com as outras. Deus estava procurando uma mulher de oração, de perseverança e de determinação, porque nós vemos o hoje, mas Deus vê o amanhã. Ana queria ser mãe, e o seu foco e a sua determinação a colocaram numa posição para Deus confiar nela para a próxima geração, para as próximas gerações. Aí quando Ana entende os tempos, o profeta Samuel, que foi o filho gerado daquela busca de Ana, o profeta Samuel, ele foi tão honroso, ele foi tão honrado. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que saíram da boca de Samuel caíram por terra, mas todas elas vieram do Espírito Santo de Deus para o seu ofício de profeta. E depois, minhas amadas, sabe quando a gente fica orando pelo marido, o marido converteu, o marido isso, o marido mudar, o filho isso, o filho aquilo outro, aquela empresa, aquele negócio, aquele ministério. Quando nós queremos tantas coisas, nós podemos querer, mas é para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Você quer que o seu marido se converta para ele se transformar num diácono na igreja? Para ele ser um pastor? Ou é só para você? Amadas, tudo na nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Tudo. A nossa vida, os nossos bens, os nossos sonhos realizados, o nosso marido, a esposa, as filhas, os netos, as netas. Porque o Deus que te vê, Ele te vê totalmente capacitada hoje. Decida hoje, você que ainda não tem um foco definido, você que se consagrou para estar nesse evento, você que se preparou, não tem problema se você se inscreveu para ver e ouvir, né? Uma das grandes mulheres que estão sentadas ali, que eu tive a honra de conhecê-las hoje, não tem problema não, né? São canais de Deus, que o Senhor te dê foco, que o Senhor revele sobre você, buscadora, aquilo que vai te alegrar o coração, mas que vai dar toda a glória para Deus. Foi isso que Ana fez, deu toda a glória para Deus. E aí, sabe o que Deus fez com Ana? Teve mais 7 filhos. Oh, glória! Teve mais 7 filhos. Porque o primeiro, ela deu para Deus. Existe uma unção de multiplicação de talentos, multiplicação de dons aqui neste lugar, multiplicação do favor de Deus sobre as nossas vidas. O seu marido vai voltar, o seu filho vai voltar, aqueles que você ama que estão desviados vão voltar, aleluia. Você será restituído, você será restituída.
Amadas, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos olhando para o horizontal. Eu entendo as doenças da alma. Eu entendo, ainda mais depois de uma pandemia que nós tivemos, né? Tanto foi profetizado sobre o que ia acontecer, psicologicamente, na mente das pessoas. Eu não sei aqui quem aceitou, eu não aceitei. Eu não aceitei. Amadas, deixa eu ver o que eu marquei de vermelho aqui. Que Deus a viu e se revelou a ela, Ana, enquanto estava prostrada, porque ela queria ser mãe, mas Deus queria um profeta para a próxima geração. Amém. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Deixa eu ver aqui as horas. Eu quero encerrar com uma mulher que também foi vista por Deus. Mulheres que foram vistas por Deus, o Deus que vê. Essa mulher, a história dela está lá em Lucas, tá? Ela é citada no Novo Testamento todinho. É Maria, a mãe de Jesus. Maria não estava na condição de Agar, Maria não estava na condição de Ana, Maria estava na disponibilidade. Maria não estava pedindo nada. Naquele tempo em que estava para Jesus nascer, tinham outras virgens que estavam também discernindo os tempos. Mas Deus viu Maria. Deus viu a disponível. Você já se deparou com situações em que a pessoa fala tanto com a gente, conta comigo, conta comigo, conta comigo, e quando a gente vai contar a mesa, a pessoa não pode. A pessoa não pode. E tem até colocações justificáveis, né? Justificáveis, mas não posso. Irmãs, Maria podia ter falado naquele dia, mas como assim? Eu estou noiva. Nessa cidade desse tamanho, esse minúsculo de cidade, nesse povoado. Mas como assim? Aparece aqui um anjo, ele me elogiou na verdade, falou que eu sou cheia de graça. Mas como? Meu noivo, o que é que o meu noivo vai pensar? Mas ela era uma mulher disponível para a sua geração. Uma mulher que discernia os tempos. E ela então, ela decide. Está lá em Lucas 1. E ela decide: faça-se em mim conforme a tua palavra. Não é conforme a minha emoção, não é por causa da promessa, não é por causa da grande responsabilidade. Ela submeteu-se totalmente até a sua reputação. Imagina uma virgem de 14 anos, 15, 12, 16, grávida, naquela cidade tão pequenininha. Ela podia ser apedrejada, porque ela não era casada. Ela podia ser apedrejada. Mas ainda assim, quando ela soube, que ela perguntou alguma coisa, quando o anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Amadas, hoje o Espírito Santo, ele descerá sobre ti. Ele já está dentro de você, mas o Espírito Santo, ele trabalha dentro e ele também trabalha sobre. Eu vou começar a falar nessa direção. O Espírito Santo descerá sobre ti e você vai se levantar com as suas mãos erguidas. O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre
sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo, ele descerá sobre ti. O Espírito Santo, ele descerá sobre ti. Emacheira la canta la macheira, oh macheira la canta la macheira, oh macheira la canta la mas. É o Espírito Santo agora que te pega pela mão. É o Espírito Santo que te vê. É o Espírito Santo que te sela. É o Espírito Santo que te enche. É o Espírito Santo que te capacita. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ah, minhas amadas, que haja uma disponibilidade. Uma disponibilidade. Uma disponibilidade em cada coração. Pai, eu oro neste momento no nome de Jesus, para que o Senhor venha tocar poderosamente na vida destas mulheres. Vem, Senhor, mudando a história, assim como o Senhor mudou a história de Agar, assim como o Senhor a viu na sua rejeição, na sua humilhação. Ah, Senhor, pega estas mulheres pela mão, pega estas mulheres pela mão e cura, cura agora, cura do espírito de sofrimento, do espírito de tristeza. Arranca essa depressão, Senhor, arranca a depressão, arranca a angústia, arranca a ansiedade, arranca com as mãos a ansiedade, arranca agora o medo, arranca agora o medo, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está curando. Eu declaro, o Senhor está curando mulheres cancerosas. O Senhor está tirando caroços, cistos. O Senhor está tocando. O Senhor está tocando agora. O Senhor está tocando agora e tirando enfermidades. Ele está tirando enfermidades. Ele está tirando doença. Ele te viu. Ele te vê. Ele te chama. Ele exaltou Agar. Ele exaltou Ana. E Ele exaltará você. Ele te exalta. Você está no lugar propício nele. É um lugar propício nele. Seja curada agora de doenças autoimunes. Seja curada agora de doença autoimune. Seja curada. Deus me mostrou, eu orando por vocês na minha casa, Deus me mostrou cura, 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 cura. Seja curada. Seja curada agora. Deus precisa de você saudável. Deus precisa de você saudável. Deus precisa de você saudável. 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 Aleluia. 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 Deus quer levantar ministérios frutíferos. Ministérios frutíferos. Ministério frutífero de mulheres curadas. Não dá tempo de picuinha. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ministérios curados. Ministérios, ministérios. Ministérios restaurados. Ministérios restaurados. Em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração. E muito mais Deus ainda tem para nós nesta noite e amanhã. Aleluia. Eu tenho que honrar a vida dessa mulher. A minha adolescência e juventude foi toda ouvindo a pastora Selma.
muito do que você ministrou aqui, eu estava ali vibrando, porque eu lembrei de sementes que foram plantadas no meu coração. E como foram preciosas essas palavras, né? Deus é o Deus que nos liberta, que nos tira do cativeiro, como Ele tirou Agar. Deus é um Deus de resposta. Enquanto Ana estava orando, a oração dela estava indo de encontro com a oração do povo, que pedia Samuel, pedia um profeta, porque os filhos de Eli estavam profanando o templo. Então, quando a nossa oração ela está de acordo com a oração do Pai, com a vontade dEle, que seja feita a sua vontade, Pai, o Senhor traz resposta não só para as nossas vidas, mas para toda uma sociedade. E pega Maria disponível. Para nação, né? Pra nação. Samuel ungiu reis. Ungiu o rei Davi, inclusive. Exatamente. Eita. Então, que a sua oração, o Senhor é o Deus que te libertou essa noite. Amém. De cativeiros emocionais, espirituais. É o Deus que responde a sua oração quando ela está alinhada com o trono da graça. Porque duas coisas acontecem quando a gente ora, né? Ou Deus atende às nossas petições, ou Ele muda as nossas petições e nos muda, não é verdade? Aprendemos isso com Ana hoje também. Olha que bênção. E aí Ele pega Maria, uma jovem disponível, não é verdade? Que teve coragem. Então que o Senhor te encha de coragem nessa noite, de intrepidez, de ousadia, para Ele realizar tudo aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Selma, eu te amo em Cristo Jesus. Eu não tinha tido a oportunidade de falar isso, porque a gente impacta a vida de pessoas que a gente nem imagina, né? E hoje eu tenho a honra de te falar isso, que você impactou a minha vida na minha juventude. Que Deus te amo, Dani.